Salmo 43, versículo 4 e 5 dizem assim: Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. No versículo 5, Davi faz a pergunta: Por que estás abatida, ó minha alma? E esse é o tema de hoje. Por que estás abatida, ó minha alma? Esse abatimento, essa reclamação, essa indagação de Davi se refere ao que podemos chamar de desânimo, ou até mesmo classificar como uma depressão. Depressão, ela tem várias fontes. Ela pode ser uma depressão de origem clínica, de origem mental e origem espiritual. Todas as manifestações de depressão, seja ela clínica, mental, espiritual, elas são muito parecidas e elas se manifestam de forma que pioram ou agravam os outros tipos. Por exemplo, se você tem uma depressão clínica, aquilo pode também afetar a sua vida espiritual. Se você tem uma depressão mental, pode afetar a depressão clínica. Aquilo faz a depressão ficar mais forte, ficar mais enraizada. Mas o início da depressão sempre vai se encontrar em uma dessas três áreas. Então é preciso ter uma abordagem múltipla. Se você for no médico, a grande maioria vão tratar aquela depressão como sendo talvez uma depressão mental ou clínica. Você vai falar com o pastor vai dizer que aquilo sem dúvida é uma depressão espiritual. E estou dizendo que não é. Mas é preciso haver uma abordagem múltipla para se ver livre disso. Negligenciar, tratar de estar abatido, como Davi estava abatido, negligenciar, fingir que não é com você, negar, tentar colocar debaixo do tapete, assim por dizer, aumenta, agrava e espalha a depressão. Acaba exacerbando e desencadeando outras áreas de depressão. Precisamos prestar atenção com as palavras que ocorrem, se você olhar no versículo 5 que nós lemos, por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas? Então fala sobre estar abatida, estar perturbada, a alma de Davi. No versículo 11 que nós não lemos, mas mais uma vez, pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? Então Davi está desencorajado, Davi está abatido, Davi está perturbado. E ele, no seu desencorajamento, começou a analisar a situação e se perguntar, e nós precisamos fazer o mesmo. Sempre está perguntando, analisando se estamos abatidos, se estamos desencorajados, se estamos perturbados em nossa alma. E hoje eu quero ver algumas coisas que Davi fez e algumas coisas que podemos fazer para tratar, ou melhor ainda, evitar chegar a essa situação. Então olhe comigo para o versículo 5, e a primeira coisa que nós devemos fazer nós devemos primeiramente admitir, reconhecer. Versículo 5, por que estás abatida, ó minha alma? Davi aqui está perguntando porque ele está entendendo, ele está percebendo, ele está reconhecendo que a sua alma está abatida. Ele está falando da sua alma como uma terceira pessoa, mas a alma se refere a ele. O homem é corpo, espírito e alma. E ao se referir à sua alma, ele está se referindo a si mesmo. Então, o começo para solucionar qualquer problema, inclusive esse, mas qualquer outro problema, é a gente reconhecer, a gente admitir, a gente entender que nós temos um problema a ser resolvido. Lá em Marcos 2:17,
E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus falou o quê? Ele veio para os doentes, não veio para os sãos. E quando nós estamos levando alguém para Cristo, evangelizando, ou quando alguém é encarado, quando alguém é confrontado com o Evangelho, não sendo uma pessoa salva, a primeira coisa, o primeiro passo que a pessoa tem que fazer, e que nós como evangelizadores precisamos assegurar, é que a pessoa reconhece o estado de perdido. Como Jesus falou, eu não vim para os sãos. Se a pessoa se vê sã, para que vai ir para Jesus? E era o caso. Eram os fariseus que estavam criticando Jesus. Jesus falou, eu não vim para vocês. Apesar que eles estavam precisando. Aqueles fariseus eram perdidos. Aqueles fariseus precisavam de Cristo. Aqueles fariseus precisavam da verdade. Mas eles não reconheciam. Apesar de estarem precisando. Então, quando uma pessoa é confrontada com o Evangelho, ela primeiro precisa entender, admitir e reconhecer que ela precisa do Evangelho, que ela não é salva, que ela precisa de Cristo. É a mesma coisa quando encaramos uma alma abatida. Temos que reconhecer, a minha alma está perturbada, a minha alma está abatida, a minha alma está, eu estou numa depressão, ou quase depressão, ou caminhando à depressão. É preciso reconhecer esse estado. E muitas vezes, muitos crentes acham que isso é um sinal de fraqueza. Afinal, o crente não fica doente, o crente não fica perturbado, o crente não fica abatido. Muito bem, Davi, que era um homem muito mais próximo de Deus, estava abatido. E se Davi estava abatido, quem somos nós para dizer, eu não, pastor, eu nunca estarei abatido? Pois bem, o problema começa aí. Não é para a gente inventar que estamos abatidos, não é para a gente inventar que estamos perturbados. Mas se nós precisamos analisar se estamos de fato e admitir, reconhecer, para podermos então tratar do problema, para então podermos buscar ajuda. E não há salvação espiritual, salvação eterna, sem esse reconhecimento, e não há salvação nossa. Não há salvação do nosso abatimento, nossa depressão, nossa perturbação da alma, se nós não admitirmos. Ai, pastor, é cansaço. Ai, pastor, é uma fase. Ah, pastor, é porque... E muitas vezes não é. Pode ser que seja, mas muitas vezes não é. É uma real perturbação, é um real abatimento. E nós estamos camuflando, fingindo, nós não estamos admitindo, confessando, mentindo a si mesmo, ou pior, colocando a culpa em outras pessoas. Então, a primeira coisa, admita que estamos abatidos. A segunda coisa que temos que perceber é que isso pode acontecer com você. Davi pergunta, ainda no versículo 5, por que estás abatido, minha alma? Você vê aí uma pequena surpresa. Davi falou, por que você está abatido? Lembrando, Davi está falando para a sua alma como se fosse a terceira pessoa, mas de fato, Davi está falando consigo mesmo, porque Davi é a sua alma. Ele está falando consigo. E ele pergunta, por quê? E muitas vezes alguém é abatido, você conversa com aquela pessoa e eu pergunto, por que você está deprimido? Você tem uma família, você tem uma casa, você tem onde dormir, você tem comida para comer, você tem roupa nas costas, enfim, você pode começar a dizer todas as coisas boas que aquela pessoa tem, mas mesmo assim, é possível estar abatido. Davi, quem era Davi? Davi era o rei de Israel. Morava num palácio, tinha toda uma equipe de cozinheiros e funcionários para cuidar dele, cozinhar para ele, tinha um exército a seu dispor, ele tinha tudo de luxuoso a oferecer naquela época. Aí você pergunta, calma aí, o rei estava abatido? O rei estava abatido. E ele estava surpreso. Por que está abatido? Em outras palavras, vamos contextualizar isso. Ele está perguntando a você, por que eu estou abatido? Que raio que eu estou abatido? O que eu tenho? Eu sou o rei de Israel. Eu tenho tudo a meu dispor. Eu sou o auge. Eu sou provavelmente o homem mais rico, mais poderoso, mais influente. Por que eu estou abatido? Pois é, muitas vezes você pode se perguntar, não, pastor, eu não estou abatido. Mas pode estar. Apesar de tudo.
Então esteja disposto a admitir, mesmo que isso lhe traga surpresa. Ah, pastor, mas como eu posso estar abatido, deprimido, se eu sou salvo? Pode. Uma pessoa salva pode ficar deprimida, pode ficar abatida, pode ficar perturbada. E é errado pensar que o crente nunca pode ficar desencorajado. A gente lê na Bíblia vários exemplos, temos Jeremias, Pedro, Elias, Jonas, Jó, todas essas e outras pessoas ficaram deprimidas, abatidas, desanimadas. Elias chegou ao ponto de falar, Deus, tira minha vida, eu quero morrer. Moisés ficou abatido. Moisés falou, Deus, se eu só vou destruir esse povo, faz o seguinte, me mate, tira minha vida, acabe comigo, acabou-se. Então não são poucos os heróis da fé, grandes personagens bíblicos, que ficaram deprimidos, abatidos, perturbados. Então não fique surpreso que isso pode também afligir. É possível sim o crente ficar abatido, mas ele não precisa se manter, continuar, viver continuamente abatido, perturbado, deprimido. Não é preciso. E muitas vezes essa depressão, esse abatimento, ele continua porque ele não está disposto a admitir. E se você não admite que tem um problema, você dificilmente vai procurar a solução ou ajuda para o problema. Então tudo começa com a gente admitir, mesmo sendo algo que vai ser uma surpresa para você. Quando o ano passado, foi abril e maio, eu tive um AVC, como vocês souberam, e eu não acreditei até quando amanheceu, eu pensei que ia para o hospital e para casa. Cheguei lá e a doutora falou, não senhor, só não para casa não, só ficar aqui alguns dias. Falei, eu? Aí no outro dia de manhã, ela chegou lá com os resultados e falou, o senhor teve um AVC, está aqui, ó. Sabe o que eu fiquei? Chocado, quase tive outro AVC. Eu falei, como é que é? Impossível, só está aqui a prova, ó. Não, ela falou, sim. Pois é, eu fiquei chocado. Como? Pois é. Agora, se você não reconhece, não tô, vou embora daqui e eu não faço nada a respeito, o que acontece? Eu vou tratar, resolver, mitigar o problema? Não, vai piorar. Graças a Deus não aconteceu nada e eu atribuo isso à graça e misericórdia de Deus, mas não teve sequela nenhuma, né? Fora que eu tenho uns problemazinhos que eu fico meio assim de vez em quando. Estou brincando, gente, estou brincando, piada de mau humor. Mas eu sou grato a Deus, é claro, mas eu precisei reconhecer que eu precisava tratar do problema. Que problema? Eu ainda não sei, mas eu estou tratando do problema. E alguma coisa tem que ser feito e continuamente. Então admita o problema. Então a terceira coisa que Davi fez, olhe comigo no versículo 1. E entre o versículo 1 e o versículo 5, nós não lemos o 1, mas se a gente ler do versículo 1 ao versículo 5, você vai perceber que a palavra Deus ocorre 8 vezes. O que isso nos diz? Isso nos diz que Davi contou a Deus. Ele foi primeiramente a Deus. Ele foi confessar, admitir. Confessar e admitir são muito parecidos. Quando você confessa, é uma admissão nossa perante Deus. Nós estamos admitindo, confessando. Então Davi aqui foi 8 vezes, ou mencionou Deus 8 vezes nesses 5 versículos. Então, note que ele não foi reclamar com ninguém. Ele não foi contar para um monte de gente, para várias pessoas. Não que isso seja errado. Eu só estou apontando o fato que Davi foi primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus. Ele foi e abriu seu coração e derramou e foi reclamar de um bom sentido a Deus. Ele levou perante Deus e falou, Deus, falando para a alma, ou seja, era ele falando consigo mesmo, por que está abatida? Por que eu estou abatido? E ele então foi para Deus, e o Salmo 43 é justamente isso. É Deus indo, Davi indo a Deus. Tá? Então, a maioria de nós, o que acontece é que nós temos um problema, talvez não necessariamente um de abatimento, perturbação, depressão, e nós acabamos indo para um monte de gente que não tem nada a ver com a história, e muitas vezes, por mais bem intencionados que eles sejam, não têm a capacidade, a habilidade, ou a disponibilidade que precisariam ter, ou até não tem interesse. Pode estar interessado, mas não sabem como, ou talvez não estão interessados. Mas o que nos importa é o famoso desembuchar.
é botar para fora, é contar. E aquilo traz um alívio temporário. Você está contando para alguém. Conte para quem você quiser, mas conte primeiramente para Deus. Porque Deus não só é capaz, Ele é apto. Deus, Ele quer, pode nos ajudar. Quem você conta talvez não queira, talvez não possa te ajudar. Então, primeiramente, vá a Deus. Busque a Deus. Fale com Deus. Daniel fez a mesma coisa. Daniel ficou muito perturbado quando foi proibido fazer oração a Deus. Em Daniel 6, versículo 10, mostra qual foi a reação de Daniel. E não foi só apenas que proibiram. Disseram, é proibido e quem orar a um outro Deus vai morrer. Então não foi só proibição. Foi uma proibição com uma penalidade severa. Lá em Daniel 6, no versículo 10, mostra o que foi que Daniel fez. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Como também antes costumava fazer. Sabe por que Daniel teve essa reação de buscar a Deus? Pelo seguinte, como também antes costumava fazer. Ele tinha o costume de fazer. Ele tinha um hábito de fazer. Fazer o quê? Buscar a Deus, orar a Deus, abrir o coração a Deus. E quando ele soube que o edito foi assinado, foi o que ele fez? O que ele sempre fazia, buscar a Deus. Mas muitas vezes as pessoas entram em problemas, em depressão ou outros problemas, e não buscam a Deus pelos simples fatos que não estão acostumados. Esse troço de oração, nunca fiz antes. Eu fiz uma vez, fiz 2, não faço há anos. Como é que é isso? Se privam, se excluem desse recurso tão importante, tão poderoso que Deus dispõe ao crente. Por quê? Porque não tem o costume. Daniel estava numa situação deprimente, lembrando que ele era alguém com certa notoriedade ali, e foi assinado um edito dizendo, quem orar um outro Deus vai morrer. E ele fez o que ele sempre fazia, buscou a Deus. Da importância de sempre estarmos andando com Deus, comungando com Deus, tendo um relacionamento íntimo, pessoal, diário com Deus. Por quê? Porque a qualquer dia pode vir uma notícia dessa, uma notícia que vai lhe deprimir. E você já vai estar o quê? Antes acostumado a fazer. Não espere vir um problema para então buscar a Deus. Faça isso. Está com problema? Busque Deus. Mas é melhor você buscar Deus no bem, buscar Deus quando faz sol, buscar Deus quando está tudo em dia, buscar Deus quando está tudo bem. Aí quando vem a chuva, quando vem o dia mau, quando vem um problema, você não vai ficar abalado, deprimido. Por quê? Você já está acostumado a fazer, a buscar Deus, andar com Deus. Não só Davi, mas temos outros personagens na Bíblia. Foi exatamente o que fez, ou o que fizeram Paulo e Silas. Você lembra lá em Atos 16, Paulo e Silas foram presos por fazer a obra de Deus, e eles estavam presos. Eu nunca estive preso. Quem aqui já esteve preso? Levanta a mão. Ninguém admite, mas eu sei, não estou brincando, não sei de ninguém aqui não, mas veja bem, eu acho que ser preso não é uma coisa muito boa não, deve ser algo deprimente. Você está encarcerado, trancado, longe de tudo, você não pode entrar, não pode sair, você não tem controle de absolutamente nada. Se eu fosse preso, eu imagino que eu ficaria deprimido. Quando Paulo e Silas foram presos, eu imagino que eles ficaram abatidos. O que foi que eles fizeram? Não. Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Você conhece a história? Logo após isso, houve um terremoto, todos foram soltos, e o carcereiro veio, ia se matar, porque ele pensou que todo mundo fugiu, e Paulo falou, não faça isso, estamos todos aqui. Moral da história, o carcereiro foi salvo, a família do carcereiro foi salvo, e ninguém fugiu. Pastor, por que o carcereiro queria se matar? Naquela época, se você estava encarregado de um prisioneiro, e ele fugisse, você morria. E ali o carcereiro estava encarregado de vários prisioneiros. O terremoto abriu os muros, abriu a porta, soltou as correntes,
Ele falou, estou frito. Eu vou ser morto, com requintes de crueldade no mínimo. Ele falou, se me matar logo, vai ser melhor para mim. Paulo falou, não, não, não. Ninguém fugiu aqui. Estamos todos aqui. E foi o que Paulo e Silas fizeram quando estavam deprimidos, perturbados, presos injustamente? Eles oraram a Deus. Com certeza eles estavam acostumados a fazer isso, assim como Daniel estava acostumado a fazer isso. Da importância de termos uma vida de caminhar com Deus. Você nunca sabe quando vai ter um edito cruel, você nunca sabe quando vai ter uma prisão ou uma consequência injusta. O próprio rei Davi, foi o que ele fez quando estava abatido? 1 Samuel, no versículo 30, no capítulo 30, no versículo 6, fala assim, e Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Você lê ao redor de 1 Samuel 30, ali era quando o grupo que andava com Davi, sua família, tinham acampado e os homens tinham saído e veio os amalequitas, atacaram o acampamento, capturaram todo mundo, iam ser vendidos para a escravidão, roubaram tudo, o que não puderam levar, tocaram fogo. Aí chega Davi e os seus homens no acampamento. Tudo pegando fogo, mulheres, crianças, todos capturados, tudo de valor havia sido levado, o povo ficou revoltado e falava em apedrejá-lo. Esses eram os homens que eram assim com Davi, fiéis a Davi, seguiam Davi, fechados com Davi. Agora queriam apedrejá-los. Eles estavam abatidos, eles estavam perturbados, e Davi mais ainda. O que foi que Davi fez? Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nosso Deus, sempre. Por quê? Nunca sabemos como vamos chegar em casa, ou chegar no trabalho, ou chegar no médico, ou chegar em algum canto e receber notícias trágicas. Não sabemos quando. Não sabemos quando. Muitas vezes as pessoas não entendem. Eu, quando piloto minha moto, se eu for daqui até a esquina, eu coloco bota, calça com proteção, jaqueta, eu coloco luvas, capacete. Pastor, esse calor, pastor, para que tudo isso? Minha resposta, eu não sei qual vai ser um dia que eu vou cair. Eu não sei o dia que vou ser derrubado. Eu não sei um dia um buraco na rua vai fazer eu perder a tração. Eu não sei. Eu não sei. Anos atrás, eu era um assíduo ciclista. Como ciclista, eu saía com proteção, joelheira, tornozeleira, calça protegida, usava luva, usava óculos, usava capacete. Aí teve um dia, eu falei, não, hoje eu vou sem. Esse um dia, eu estava na ciclovia na orla, e um ambulante, vendedor de alguma coisa, estava na ciclovia. E para desviar de um pedestre, talvez o fato que eu estava indo a 20 km por hora não ajudou. Mas eu fui jogado fora da ciclovia, bati no meio fio da ciclovia, e ó, minha perna aqui ficou roxa, eu fiquei mancando, machuquei meu pé, machuquei meu braço. A bicicleta, eu tive que andar com ela, porque não era mais, estava tudo troncho, o pneu e a corrente e tudo mais. O único dia que eu saí sem proteção, aquele único dia, foi o dia que me acontece isso. Então vocês me perdoem, mas quando eu sair para pilotar minha moto, eu vou usar capacete, luva, colete à prova de bala, eu vou usar tudo. Por quê? Eu não sei o dia em que algo vai acontecer. Do mesmo jeito, nós não sabemos o dia quando algo vai nos trazer assolação e tragédia e depressão em nossas vidas. Então precisamos estar nos encorajando sempre no Senhor, sempre louvando e orando ao Senhor, sempre fazendo como costumava fazer Daniel. Não vamos esperar acontecer algo para então a gente pensar no que vamos fazer. Não. Se está abatido, não sai contando a todos. Não.
mas conte a Deus. Conte primeiramente a Deus, mas conte também. Deixa eu frisar isso. Conte também a alguém. Não é para contar para todo mundo, mas também não é para contar para ninguém. Não estou dizendo isso. Não é contar para todo mundo. Conte a Deus e conte a alguém que pode e quer te ajudar. Não adianta querer lhe ajudar. Não adianta poder ajudar, mas não quer ajudar. Conte a alguém que tem condições de ajudar e tem vontade, desejo de lhe ajudar. Não guarde ou esconda ou enfrenta uma situação de depressão, de desânimo, desencorajamento, abatimento, perturbação sozinho. Inclua Deus e Deus lhe deu uma família de irmãos. Não quer dizer que todo irmão é capacitado, habilitado ou desejoso de lhe ajudar. Mas existem pessoas que podem e querem te ajudar. Vá para essas pessoas. Vá para essas pessoas. Busque Deus, mas busque alguém também. Ainda no versículo 5. Outra coisa que Davi fez que é muito importante a gente fazer. Outra coisa importante para fazer é que Davi buscou a causa. Davi buscou a causa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por quê? Por que causa? Qual o motivo? O que está causando isso? Davi perguntou a si mesmo o motivo antes da gente poder levantar. Nós precisamos saber o que foi que causou a queda. Parece óbvio e é óbvio. Mas muitas vezes, quando estamos perturbados, nós não nos damos conta. O que está causando isso? Muitas vezes nós não queremos enxergar. Porque muitas vezes é muito doloroso. Porque muitas vezes a causa da nossa depressão somos nós mesmos. São nossas decisões. Muitas vezes pode ser nossa indiferença, nossa rebeldia. Então nós não queremos encarar o espelho. Mas precisamos saber qual é a causa. Muitas vezes criamos ou imaginamos uma causa, um motivo, que não é um motivo real. Geralmente, quando criamos e imaginamos uma causa, geralmente não nos inclui. Nós não estamos inclusos nesta causa que nós imaginamos e criamos. Geralmente a culpa é do marido, da esposa, do pai, da mãe, do patrão, do presidente, do prefeito, é do senador, é do professor, do policial, é das leis, é o clima. Enfim, a culpa é de todo mundo e todos, menos nossa. Porque é muito doloroso a gente encarar e olhar e falar, não, quem plantou isso fui eu. Quem alimentou esta cobra que está me mordendo fui eu. Então muitas vezes a gente não enxerga a causa real. Não só não enxergamos, nós não queremos enxergar, e nós não queremos ouvir, e não queremos saber. E preferimos criar um bode expiatório numa terceira pessoa. Não devemos inventar situações que tiram a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. Sem tratar da causa, não há solução. E nem nunca haverá. É possível conviver com aquele problema a vida inteira. Porque sem identificar, reconhecer a causa, não há solução. Muitas vezes a causa é algo que nós não queremos abrir mão. Pode ser, um exemplo, amizades. Talvez você tenha que cortar certas amizades. Talvez você tenha que cortar certas coisas que você não quer da sua vida. Talvez há certas mudanças que você não está disposto a fazer. E isso vai trazer um abatimento, isso vai trazer um desencorajamento espiritual, isso vai trazer uma depressão,
e você vai se recusar a encarar aquela causa. Por quê? Porque você não quer. Virou a proverbial vaca sagrada. Por que vaca sagrada? Esse termo é oriundo da Índia, onde a vaca é sagrada, e a vaca anda pelas ruas. Se a vaca entrar na sua casa, você não pode tirar ela, não pode evitar que ela entre, você não pode fazer show vaca. A vaca é sagrada, ela anda por onde ela quiser, entra no banco, entra onde ela quiser. A vaca anda solta na Índia. É a vaca sagrada, ninguém mexe, ninguém toca. E muitas vezes nós temos uma amizade, nós temos uma preferência, nós temos um hábito, nós temos alguma coisa que é a nossa vaca sagrada. Ela vai aonde quer, ninguém tira, ninguém mexe, ninguém manda sair, ninguém toca, ninguém faz nada. Se tornou uma vaca sagrada. Mas às vezes é a vaca sagrada. Eu vou dar um exemplo. Na Índia, nas cidades grandes, às vezes tem grandes congestionamentos no trânsito. Quando você vai ver, porque tem uma vaca no meio da rua atravessando a pista, aí todo mundo para. Ninguém pode mexer na vaca. Se a vaca deitar no meio da rua, a vaca fica ali. Ninguém pode tirar, espantar, não pode. Mas tem esse trânsito aqui há 2 horas. Quando a vaca sair, a vaca sai. Que a vaca é sagrada. Existem vacas sagradas em nossas vidas. Coisas que nós não estamos dispostas a encarar, sequer reconhecer. Não, o problema é que tem muito carro na rua. Pode até ser, mas a vaca sentada no meio da rua não está ajudando. Mas ninguém pode falar mal da vaca sagrada. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, como eu disse agora há pouco, confessar é admitir, é reconhecer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Ele perdoa e purifica, perdoa e purifica. Sem a purificação, não tem paz. Não tem paz. Note que começa com a palavrinha se. Condicional. Se confessarmos. Se não confessarmos, então não tem perdão e não tem purificação. Eu encorajaria você, nessa questão de perdão, a acessar o estudo que fizemos sobre perdão. Então, se eu não confessar, Deus me perdoa, eu não vou ser salvo? Não, existem 2 tipos de perdão. Eu não vou entrar na questão agora. Vá lá no perfil, vá lá na página e assista as mensagens do playlist do curso de perdão, tá? Para você entender, para não ficar confuso. Tá? Mas aqui, esse versículo aqui, não está falando sobre salvação, está falando sobre o nosso relacionamento com Deus. Mas enfim. Última coisa essa noite, como evitar ficar batido? Como evitar ficar batido? Bom, primeiramente nós sabemos que, como nós vimos, se a gente já tem o costume, o hábito de estar caminhando com Deus, isso vai grandemente nos proteger. Mas, olhe comigo no Salmo 55, versículo 22, onde nós temos aqui uma outra forma de nos protegermos contra o desencorajamento, contra estar abatido, perturbado, deprimido. O Salmo 55, no versículo 22, diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Aquela palavra de novo, abalado. Porque estás abalada, ó minha alma. Não permitirá jamais que o justo será abalado. Melhor do que saber o que fazer quando abalado, é saber como não ficar abalado. Nós já vimos, como eu falei, que podemos ter o costume, ter o hábito de estar buscando Deus, orando a Deus, caminhando com Deus. Mas também podemos fazer o que é citado aqui no versículo 22. E cita 2 requerimentos aqui. O primeiro é a segunda metade: não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, a primeira coisa, você é justo. Porque Deus não vai permitir que o justo seja abalado. Agora, o que quer dizer isso daí? O justo. Note que não fala que o justificado jamais será abalado.
Qual a diferença de justo para justificado? É muito parecido com os tipos diferentes de perdão. Mas o justificado é justamente alguém que foi justificado. Está no passivo, ele foi justificado. Alguém o justificou. O que é isso? É quando você, quando eu, quando nós fomos salvos, naquele momento nós somos justificados. A justiça de alguém, a justiça de Cristo, especificamente, foi colocada, foi imputada, foi creditada na nossa conta. Eu fui justificado. Eu sei que eu vou para o céu. Eu tenho a certeza que vou para o céu. Não porque eu mereço, não porque eu sou justo, mas porque eu sou justificado, que é diferente. E eu digo mais, ninguém vai para o céu porque é justo. Oh, pastor, entenda, ninguém vai para o céu, ninguém é salvo porque é justo. Só vai para o céu quem é justificado. Ser justo é uma coisa, justificado é outra coisa. O salvo é justificado. E o que é ser justo, pastor? Ser justo é você viver de forma justa, de forma correta, de forma que agrada a Deus. Então por que não pode alguém, pastor, viver justo e ir para o céu? Porque ninguém jamais vai ser justo o bastante. Ninguém vai conseguir chegar no céu e falar, Deus, eu fui justo o bastante. Você pode ter sido muito justo, e devemos ser muito justos, mas nunca vamos ser justos o bastante. Por quê? Porque para ter entrada no céu, é preciso ter justiça perfeita. Nunca ter cometido um ato ou pensamento, ou dito uma palavra, nenhuma omissão, nada, uma vida perfeita, desde que nasceu até o dia que morrer. Alguém consegue isso? Não. Apenas uma pessoa conseguiu isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para a terra para esse propósito, para viver uma vida santa, perfeita, a ser então oferecida como sacrifício, como Cordeiro de Deus, santo, imaculado, perfeito. Aí sim a justiça dele nos justifica. Por isso que eu sou, e quem é salvo, nós somos justificados. Foi a justiça, foi a vida, a morte e a ressurreição de Cristo que me dão justiça, que me justifica, pela qual sou justificado. Não a minha justiça. Eu posso ser mais justo que você, ou você pode ser mais justo do que eu, mas nem a minha nem a sua justiça vai levar a gente para o céu. Porque a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem das obras, ou seja, não vem da justiça, não vem das obras que nós fazemos, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu, olha, Efésios 2, 8 e 9, ninguém vai chegar no céu e falar, eu fui justo bastante. Foi não. Foi não, porque você não foi justamente, perfeitamente justo. Só Cristo foi, e Ele veio para esse propósito, Ele deu sua vida com pagamento por nós, para que pudéssemos ser justificados. Então, quando fala aqui, não permitirá jamais que o justo seja abalado, Deus está falando que quando nós vivemos uma vida justa, uma vida correta, não perfeita, não perfeitíssima, mas uma vida que é caracterizada por fazer as coisas certas. Tal pessoa, Deus não vai permitir que ela seja abalada. Então se pergunte, existe alguma injustiça na minha vida? Não é para eu perguntar para você, é para você se perguntar. Davi falou, por que está batida a minha alma? Existe alguma injustiça em nossa vida? Que está causando, que está sendo a raiz? E lembrando, a raiz não dá fruto, mas a raiz está na base do tronco, dos galhos que dão fruto. Então existe alguma raiz de justiça, existe alguma coisa na sua vida que não está agradando a Deus e você está se recusando a enxergar, se recusando a reconhecer, se recusando a confessar, o que vai causar
Abatimento, depressão, perturbação. Lembrando que nós temos vários exemplos, como eu falei, temos Jó, tem Jeremias, e Jó não teve nada a ver com, não foi nada a ver com Jó, os problemas dele. Nós temos Davi, nós temos Moisés, nós temos Jeremias, temos Elias, né? Não falta gente. Então não fique encabulado. Não fique chocado que você pode estar abatido e que seu abatimento, sua depressão, a sua perturbação pode ter raiz em alguma injustiça na sua vida. E Deus pode estar permitindo aquela situação para nos causar, nos forçar a focar e reconhecer qual é o problema. Aí você vê a tragédia da gente fazer assim. Tapar o olho, tapar o ouvido, falar, não quero saber. Eu não vou tocar na minha vaca sagrada. Não toque, não mexe. Deixa a vaca sentada no meio da rua, atrapalhando o trânsito. Até quando? Até a vaca sair ou morrer. É trágico. A segunda parte da receita. A segunda é, não permitirá jamais que o justo seja abalado. E o segundo é, lança o teu cuidado sobre o Senhor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. O que seria isso? É você não ficar excessivamente preocupado com as coisas. Ah, pastor, porque a Covid. Ah, pastor, porque vai ter uma nova pandemia. Vai ter uma nova pandemia, não tenha dúvida. Que já estão, se vai colar, eu não sei, mas que estão bolando, estão. Por quê? Porque a outra funcionou muito bem. Muita gente ficou muito rica, muita gente tomou controle que até hoje não devolveu. Tomou liberdades da população que até hoje não devolveram. Mas e aí, pastor? E aí, pastor? Não se preocupe muito com isso daí, não. Saiba o que está no horizonte, mas fala, deixa Deus cuidar disso. Aí deixa Deus cuidar disso. Eu dei um exemplo, mas tem outros. Pastor, e se eu perder meu emprego? Pastor, se eu ficar doente? Pastor, se eu quebrar a perna? Pastor, se pegar fogo na minha casa? Tudo isso pode acontecer. Mas se você for ficar se preocupando com todas as coisas que podem possivelmente acontecer, primeira coisa, você não sai de casa. Eu conheço uma pessoa, vocês não conhecem de quem eu estou falando, mas eu conheço uma pessoa que não sai de casa. Começou anos atrás com essa história do Covid. Hoje, essa pessoa, que não é dessa igreja, não mora nesse país, ela não sai de casa. Não sai de casa. Há anos não sai de casa. Por quê? Ela tem medo. Ela não usa o computador porque tem medo que um hacker, que um vírus, que não sei o quê. Ela não usa o computador. Ela mal usa o telefone, essa pessoa. Sabe o que é isso? Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Essa pessoa, infelizmente, não conhece o Senhor. Consequentemente, não lança os cuidados sobre ele. Consequentemente, carrega todos os problemas e preocupações possíveis, imagináveis e imaginárias. Tem essa. Imagináveis e imaginárias. Hoje, eu diria que essa pessoa está clinicamente biruta. Do tipo de rasgar dinheiro. Por quê? Está deprimida? Eu diria que está. Por quê? Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Então não é para você viver a vida não ligando para nada. Eu estou nem aí. Seja o que Deus quiser. Também, isso é irresponsabilidade, isso é displicência. Tá? Minha carreira, meus estudos, minhas finanças, minha saúde, seja o que Deus quiser. Eu vou viver do jeito que eu quiser. Vou fazer nada, não vou malhar, não vou me alimentar, não vou cuidar da minha vida, minha saúde, minhas finanças, minha educação, minha carreira, nada. Vai ser o que Deus quiser, a gente vai empurrando com a barriga. Não, não é isso. Isso não é lançar os cuidados no Senhor. Isso é irresponsabilidade, é preguiça. Mas nós não podemos carregar todos os nossos problemas, ou o que chama aqui, lançar todo o seu cuidado. Gente, existe uma infinidade de cuidados nessa vida. Temos que lançar e confiar em Deus. Não ficar se preocupando. É confiar em Deus, entregar a Ele, esperar nele. Isso é muito importante, esperar nele. Muita gente não espera no Senhor. Eles vão lá, Deus, eu tenho esse problema. E aí, Deus, já esperei 30 segundos. Não? Então deixa que eu resolvo. Aí começa a se meter. Começa a fazer do seu jeito.
começa a dar uma de Deus, quer controlar tudo, fazer tudo, decidir tudo, fazer do seu jeito, sabe o que acontece? A situação piora. Por quê? Porque não esperou no Senhor. Não espera. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Sabe o que foi que Davi falou no versículo 5 que nós lemos do Salmo 43? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi falando para a sua alma, porque está batida? Aí ele falou para a sua alma, ou seja, para si mesmo ele falou, espera em Deus. Espera em Deus. Muitas vezes a gente não quer esperar em Deus, quer esperar meia hora, um dia, uma semana, um ano, pronto, agora eu vou resolver do meu jeito. Eu não sei quantas pessoas eu conheço. E isso inclui pessoas nesta igreja, pessoas que estiveram nessa igreja, não estão mais, que não esperaram em Deus, fizeram do jeito deles e quebraram a linda carinha, porque simplesmente não esperaram em Deus. Meteram a cara e fizeram do jeito que queriam. Ok. Você tem esse direito. Você tem essa liberdade. E Deus vai respeitar as nossas escolhas. Agora, quem vai ter que viver com nossas escolhas somos nós. E muitas vezes nós acabamos abalados, perturbados, deprimidos pelas escolhas que nós fizemos, porque simplesmente não esperamos em Deus. Nós não lançamos os nossos cuidados sobre o Senhor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Ele te susterá. Deus vai lhe suster. Ele vai lhe carregar. Ele vai lhe sustentar. Ele vai prover. Se você lançar sobre Ele e se você esperar. Agora, se você não crê que Deus vai suster, o que você vai fazer? Você não vai esperar. Eu já esperei o bastante. Deus não é capaz. Deus não liga. Deus está dormindo. Deus não está nem aí para mim. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Então, não faça isso. Não faça isso. Você vai tornar a situação pior mais ainda do que já estava. Conte suas bênçãos. Reflita no que Deus já fez para você. Quando eu falo contar suas bênçãos, faz o seguinte, pega um pedaço de papel, pega um lápis, caneta e escreva. Escreva. Você vê que logo, logo, é bem capaz, vai precisar de mais papel. Escreva. Espere no que olhe o que Deus já fez e espere nele para fazer o que ainda precisa ser feito. Lembre-se, resumindo, Deus lhe ama. Apesar de tudo. Apesar das nossas fraquezas, nossas imperfeições, Deus nos ama. Por quê? Porque Ele amou. Deus lhe ama. Não há nada que você precise fazer para ser o alvo do amor de Deus. Nada. Nada. Você não precisa mudar uma vírgula da sua vida para ser o alvo do amor de Deus. Nós já temos o amor de Deus. E não é porque você é salvo, não. Porque Deus nos amou primeiro. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou primeiro. Então não é o fato que eu e você somos salvos que Deus nos ama. Deus ama o perdido, Deus ama o ateu, Deus ama o muçulmano, o hindu, o espírita. Deus ama todo mundo. Isso é falácia. Tem o mundo inteiro aí que não se dá conta que Deus ama eles. Religião, isso aqui não é religião. Isso aqui é uma igreja, não é religião. Mas a religião, basicamente, são pessoas querendo fazer coisas para merecer o amor de Deus. Ah, não faça isso, não faça aquilo, tem que... Regras, para quê? Para Deus me amar. Deus já lhe ama. Deus já lhe ama. E se Deus lhe ama, Ele vai cuidar de você. Primeiramente com a salvação. Deus quer que todos sejam salvos. Ele deu o seu Filho para isso. Porque Ele ama. Isso já é prova suficiente. Deus nos ama. Deus ainda está sentado no seu trono. Deus ainda é supremo. Deus ainda é Deus. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele pode tudo. Deus não esqueceu de você.
Deus está sabendo do que nós estamos passando. Lembre-se disso. Confie, aguarde, lance sobre Ele e aguarde. Deus se preocupa com você. Está com problema? Não olhe para o problema. Olhe para Deus. Olhe para Jesus. Vocês conhecem bem a história de Pedro na tempestade, no meio do mar. Era noite, chovia, ventava, ondas. O barco afundando, entrando água. Jesus falou, vem, Pedro. Aliás, minto. Ele falou, venha, só Pedro foi. E até que ele andou sobre as águas. Até o quê? Até ele tirar os olhos de Cristo e olhar para os problemas. Para a onda, para o vento, para a chuva. Aí ele começou a afundar. Está com problema? Não olhe para o problema. Olhe para Cristo. Se agarre a Cristo. Se prenda a Cristo. Lance os cuidados sobre Cristo. Espere em Cristo. Ele pode, Ele sabe onde você está, Ele sabe o seu problema, Ele pode resolver, Ele lhe ama. E se Ele está permitindo esse problema, Ele quer fazer alguma coisa através desse problema. Mas se a gente teimosamente ficar segurando, protegendo nossas vacas sagradas, então não tem solução. Então não tem a vaca sagrada. Não te deixarei, nem te desampararei. Quem falou isso? Está lá em Hebreus 13:5. Deus disse, não te deixarei. Não te desampararei. Por quê? Porque nós somos comprados por um alto preço. Nós somos dele. Ele nos comprou. Quem vai deixar um pertence jogado por aí, abandonado? A Michelle, minha filha, agora depois de velha, decidiu criar cabra. Pergunta se a cabra fugir. Ela vai atrás. Por quê? Porque custou caro. Pois é. Nós custamos muito mais caro e nós somos mais do que cabras. Nós somos filhos. Se você é salvo, você é filho ou filha do Deus Altíssimo. Ele lhe comprou. Pertencemos a Ele. Ele quer o melhor para você. Confie nele. Está abatido? Ore. Está abatido? Leia a palavra. Está abatido? Venha ao culto. Ah, pastor, estou muito abatido. Ah, tá. Ficar em casa vai resolver alguma coisa. Comunhão com a palavra, comunhão com os irmãos e comunhão com Jesus. Sabe quem está aqui hoje, agora, nesse instante? Jesus. Ah, mas não estou vendo. Lá de ser carnal, ele está aqui hoje. Prometeu. Se ele não estiver aqui, então tem mentira aqui dentro. Se tem mentira aqui dentro, eu não quero mais conversa com esse livro. Acontece que não tem mentira aqui. Não tem desverdade. Jesus está aqui, agora, durante o culto. E quando nós não estamos aqui, não só perdemos comunhão com os irmãos, comunhão com a palavra, mas comunhão com Cristo que está aqui. Nós gravamos e disponibilizamos o vídeo e o áudio de tudo que é pregado aqui na igreja. Mas não é substituto você ficar em casa assistindo. Assista, ouça. São milhares de áudios e centenas, são quase 1000 vídeos que tem lá. Com grande custo, trabalho, despesa que nós temos. Para quê? Não é para você ficar em casa e não vir para o culto, não. Porque em casa você não vai ter o que tem aqui, que é comunhão com os irmãos, com a palavra e com o Senhor Jesus Cristo, que está presente aqui em nosso meio, como Ele prometeu. Ah, hoje não, vou assistir no YouTube. Assista. Mas vem para o culto. E assim nós podemos evitar, nos preenchendo da palavra, da presença, da comunhão de Deus, que nos vai trazer paz.